Olá pessoal, estamos inaugurando um novo podcast aqui do nosso projeto de extensão Viraliza o TFPR. O podcast se chama Atenda ao TFPR, vocês já devem ter visto a vinhetinha, né? A primeira edição, primeiro episódio, então a gente tá tudo nervoso aqui, né? Depois o Alessandro vai mostrar aqui, ó, tem o diretor que é o Leandro Zago, cuidando de imagem e som, o Alessandro preparou esse estúdio maravilhoso. Eu que estou aqui infernizando a vida de vocês para variar, e o nosso primeiro convidado nada mais é do que o nosso querido Cassol, Luiz César, sabia que era 2 Cs. Luiz César Cassol, meu Deus do céu, gente. Que lindo nome. Pois é lindo tudo, uma cabeça brilhante, okay? Um sorriso encantador, né? Menos. Querido, muito obrigado por ter aceitado esse convite e ser o nosso debut, né? Não fiquem com ciúmes, nós temos uma lista imensa de professores, servidores, todos eles vão ser chamados para esse programa, cujo objetivo é a gente papear um pouquinho sobre a experiência, a vida de cada um aqui dentro, né? Desse universo que é o TFPR. Eu acho que nós temos muita história para contar. Esse ano, se você está assistindo isso ainda em 2023, né? Nós estamos comemorando 30 anos de vida do campus do TFPR. Se a gente for contar o que aconteceu antes aqui nessa colina, vai para 47 anos, né, que existem instituições de ensino aqui nessa localização onde a gente está aqui na Via do Conhecimento, em Pato Branco. Dentro de um sistema de ensino maravilhoso que é o TFPR, que tem aí mais de 110 anos. Então, alguma história a gente deve ter para contar, né, Cassol? Você está aqui há quanto tempo? Bom, primeiro, Luciano, é um privilégio estar aqui com vocês. E realmente eu me sinto muito honrado de inaugurar esse novo espaço. Coisa boa. Eu lembro que eu inclusive te falei, mas tem outras pessoas que tem aqui na minha frente, né? Tem mais histórias para contar. Mas enfim, acabou que compatibilizou o horário e estamos aqui nesse dia para inaugurar esse espaço. Então realmente é um privilégio muito grande, é uma honra para mim, né? Obrigado. Então, respondendo a tua pergunta, eu estou aqui há exatos 29 anos e 6 meses. Olha, ele quase ajudou a botar os tijolinhos ali do bloco B, né? Então, em fevereiro do ano que vem a gente completa 30 anos de instituição, né? Nós chegamos aqui quando o ensino superior do sudoeste do Paraná federalizou. Sim. Acho que isso é um marco muito importante para a região, né? Como você mesmo disse aqui, o campus ele tem uma história que veio de uma faculdade municipal, que já começou muito antes, né? Mas acabou que com a vinda do então Cefet, né? Que a gente provavelmente vai falar um pouco dele também, essa instituição acabou federalizando e é a primeira instituição de origem federal que a gente tem na região. Acho que isso é um marco extremamente importante, né? Então o campus ele já completou 30 anos, né? Mas o ensino superior, efetivamente, ele completa federal, ele completa 30 anos a partir de fevereiro do ano que vem. E a gente tem a felicidade de estar nesse grupo aí que inaugurou esses trabalhos e que hoje, né, expandiu. A gente tem a companhia do Instituto Federal, da UFFS, né, da Federal Fronteira Sul. Então isso é muito importante. Acho que foi assim, um crescimento regional muito grande que a gente pode acompanhar. Com certeza. Bom, antes da gente falar da tua história dentro desses 30 anos, né, ao longo desses 30 anos, conta um pouquinho então pra gente. Quem é o Cassol? Quem é o Luiz César Cassol? Eu não gosto muito de me definir, Luciano. Aliás, não gosto nem um pouco. Quem que gosta? Mas assim, Luciano, eu vou começar então, sendo redundante, vou começar do começo, tá? O Cassol, ele é o 11º filho de uma família de 11 irmãos. Que legal, você é o mais novo. Eu sou o último filho, então, de uma família de 11 irmãos, né, que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade pequena, do noroeste do Rio Grande do Sul, e a gente morava no interior desta cidade pequena, né? E a minha mãe, que ainda me honra com a sua presença em vida, né, que está com os seus 99 anos e 6 meses, ela me concebeu então aos 45 anos.
Então faça a conta, né? Você Eu tô- já descobriu a minha tô quase- idade. Tô quase lá, calma, sou ruim de Já matemática. descobriu a minha idade também. Né? Mas por que eu estou falando isso, Luciano? Porque o fato de eu ser o último, Uhum. e olha só, a diferença de idade minha, que sou o 11º para a primeira filha, né, são 22 anos. Olha, Então essa minha irmã mais velha, ela poderia tranquilamente ser minha mãe. pois é. Né? E a minha irmã, né? E essa diferença toda, então, fez com que, quer dizer, em 22 anos a minha mãe concebeu 11 filhos. Olha. E aí nessa família, como eu sou o último, né, a gente pode sempre ficar observando. Né? Eu acho que esse é o privilégio de ser o último. Assim, você olha, você se inspira, você vê os erros, você tenta não repetir, você vê os acertos e aí tenta repetir. Né? E o privilégio, eu acho assim, dessa família a qual eu vim, é que tem uma coisa que era muito importante. Isso o meu pai dizia com todas as letras. Olha, democraticamente, eu dou uma oportunidade para vocês estudarem. Então a democracia dele não tem escolha. Você vai estudar. E eu tenho certeza que ele, junto com a minha mãe, fizeram um esforço gigantesco para poder propiciar o estudo para os seus 11 filhos. Né? A gente está falando de um casamento que aconteceu lá em 1946. Sim, né? Aqui no interior, né? Porque, querendo ou não, o Oeste em si, ele é um interior do interior, né? Sim, sim. O Noroeste gaúcho, né? Cidades pequenas, mas essa comunidade que eu vim ao mundo, inclusive, ela é um case muito interessante, porque a grande parte das famílias acreditava muito na educação. E a gente tem, assim, muitos filhos daquela terra que estudaram, né? Que saíram e estudaram. E então essa coisa estava sempre muito incutida em casa. E aí, então nessa minha trajetória, eu começo a estudar lá no interior, numa escola rural. Né? Depois eu vou fazer o científico, que hoje seria o ensino médio, né? E eu me tornei técnico em análises químicas. Olha, que legal. Isso é uma base importante para aquilo que eu faço hoje. Né? Eu coordeno um laboratório de análise química de solo, né? Mas que trouxe uma base da química importante. Né? E aí eu já fui para a cidade fazer esse ensino médio. E aos 16 anos, Luciano, eu saio de casa para ir para a Universidade Federal em Santa Maria. Então, uma criança. Né? Uma criança centro, né? E vou para um centro maior. Né? Minha primeira experiência fora de casa, né? Sozinho, enfim. Eu tinha a minha irmã mais próxima, que tinha 6 anos de diferença de idade, ela estudava, né, em Santa Maria, então me acolheu, né? Mas foi uma experiência fantástica, assim. Então eu posso dizer que eu sou o Cassol antes da universidade e o Cassol pós-universidade. Que legal. Que aí o mundo realmente desabrochou. Então eu conto isso tudo. Bom, aí depois a minha carreira acadêmica ela seguiu. Né? Eu nunca mais voltei definitivamente para casa. Né? Eu segui meus estudos, aí fui fazer o meu mestrado. E durante o mestrado surge a oportunidade do concurso aqui para aquela instituição que viria a inaugurar então o ensino superior em Pato Branco, na região sudoeste, que era o Cefet. Né? Que recente em aberto na cidade para funcionar com ensino técnico e que no ano seguinte abraça então os cursos de administração, contabilidade, matemática, letras, processamento de dados e agronomia, que era o último, né, a ser criado pela então ainda faculdade municipal. Né? E aí eu venho, né, fazer o concurso, né, sem nenhuma expectativa. Mas já era direcionado para o curso de agronomia. Para o curso de agronomia. Né? Foi o primeiro concurso da instituição federal para o curso de agronomia. Né? Assim como para os outros cursos também, né, que começaram aí essa trajetória. Né? E aí, nessa perspectiva, assim, vou lá para ver como é que é, né? Estou aqui, né? Eu ainda era um estudante de mestrado, tinha bolsa, ainda tinha um prazo para terminar, então eu não estava assim, muito interessado na aprovação. Vou fazer para ver como é que é. E tem duas coisas assim na minha vida que eu acho que são marcantes, pelo menos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas eu só fiz um vestibular. E eu só fiz um concurso na minha vida. E casou uma vez. E também casei uma vez só. Então eu acho que está tudo dentro do legal, está tudo dentro do bom.
Talvez a história pudesse ter sido diferente se eu não tivesse sido aprovado naquele vestibular, se tivesse mais maduro, talvez escolheria outro curso. Não sei se tu me perguntar até hoje por que você escolheu agronomia. Um pouco por exclusão, outro pouco porque gostava, a família trabalhava com isso e tal. Mas até hoje eu não tenho essa resposta com muita clareza. Assim. Mas se eu tivesse, eu não penso muito nisso, né? Porque eu acho que decisão tomada, né? Vamos em frente, né? E aí vim para cá, acabei passando o concurso e aqui estou nesse período todo. Né? Mas sem fugir da tua pergunta, então, Luciano, depois de toda essa conversa, né? Desculpe se eu já cansei os ouvintes nesse primeiro programa. Não, eles que tratem de ter... Gente, isso é história, isso é maravilhoso. Como é que eu me defino, assim, Luciano? Eu, de uma maneira muito simples, eu acho que eu sou um cara muito simples. Que legal. Minha definição, assim, eu acho que isso vem muito de berço, né, de casa, né? Que assim, meu pai sempre falou, independente do que você venha a ser na vida, nunca perca a tua humildade. Seja simples, seja humilde, sem ser subserviente, que eu acho que são coisas diferentes, né? A gente tenta se impor quando necessário, né? Mas essa humildade que me trouxe aqui, o fato de eu ser quem sou, se é que eu sou alguma coisa, né? Não me faz absolutamente diferente de ninguém, né? Então, essa humildade, respeito às diferenças, as escolhas de cada um, né? Eu acho que de uma maneira bem simplória, eu acho que é uma definição que me agrada. Que legal. Bom, de alguma forma, se você me permite me meter o bedelho, você tem, de um lado, o fato de que você aparece na cabeça das pessoas de forma positiva, talvez por isso esteja hoje aqui, né? E essa humildade, essa coisa do ser simples, né, é o que talvez também te trouxe até aqui, né? Te faz estar aqui, porque somos todos mais um aí nessa história, né? A gente está com as nossas falhas, com as nossas qualidades. Exatamente. Então, cada um contribuindo um pouquinho. A gente é mais uma pedrinha nesse grande castelo aí, que é o que a gente tem nesses 30 anos. Bom, eu tinha prometido 3 perguntas para você, mas agora é a hora de uma surpresinha. Exato. Já que você contou toda essa história do Cassol que saiu do interior, Santa Maria é longe pra caramba, né? Então teve que, de alguma forma, sobreviver longe da família, mas teve o exemplo da família. A gente trouxe uma imagem que a gente gostaria que você interpretasse e contasse pra gente. Então... aí o nosso diretor já alertou que era a hora, o Leandro já alertou aqui que era a hora da surpresinha. Que Gabi será que vem vai aí? Postar aí uma imagem, depois na edição vocês vão ver, povo, qual é a imagem. Encontramos, nada muito comprometedor, mas me parece que eu ia falar que era o irmão mais novo do Cassol, né? Mas como você é o mais novo, então não dá para enganar ninguém, é você mesmo ali. Conta a história dessa foto para nós. Cara. Luciano, poxa vida, você vai fazer eu engasgar aqui, embargar um pouco a minha voz. Esse é o Cassol com cabelo ainda. Exato, eu fiquei morrendo de inveja, né? Bom tempo aquele que ele tinha cabelo. Então esse é o Cassol que estava aqui há 3 anos. Em 94, a chegada dessa imagem, ela deve ter sido feita no final de 1997. Que delícia. Então, há 3 anos e quase 4. E essa ilustre criança que está sendo embalada aí, que está aqui com a gente e que tem muito orgulho de dizer que é meu filho. Coisa boa. E que daqui a poucos dias está completando 26 anos. Olha. Então essa imagem ela foi feita numa festa que a agronomia promoveu de final de ano. Legal. Eu não vou me lembrar agora o local onde ela foi. Mas, enfim, não era na UTF? Não, não era na UTF. Porque chamou bastante atenção pela construção. Falei, será que esse era o antigo bloco P, né? Ou o bloco O? Não, eu tenho a impressão que ela era... aqui onde era a Agroceres no passado, onde é a Granja Real, acho que hoje. Ok. Eu não vou te ficar te devendo, não mas tem problema, mas não é na UTF. É numa festa, estamos eu,
o Cassol pai e o Cassol filho. Ah, que legal. Então ele aí com 4 meses aproximadamente de vida. Né? Ah, que bom. E ele acompanhou então praticamente toda a tua história aqui em Pato. Sim, sim, sim. O Leonardo, ele foi concebido aqui, ele é um patobranquense, né? Nasceu aqui, né? E viveu aqui até 2015, quando aí ele começa a trajetória dele de se aventurar pelo mundo e estudar, né? E aí ele também está fazendo isso nesse momento. Pessoal, de forma resumida, você está na área de ensino desde então, né? Então, Sim. sala de aula acho que nunca saiu aí da tua Não. rotina. Pesquisa, você já se embrenhou nessa mata complexa, porque a pesquisa na nossa área parece fácil, mas às vezes as escolhas que a gente faz dificultam um pouco a gente ter assim, um currículo legal na área de pesquisa. Tem alguns com mais facilidade, outros com menos, né? Como é que é a tua história nesses 30 anos na área de pesquisa? Então, não tem como, né, Luciano, num curso como Sim. agronomia e dentro do que se preza para a universidade, a gente tem que conviver, né? Sim. É claro que alguns são mais afeitos ao ensino, outros mais à pesquisa, outros mais à extensão, mas de alguma forma a gente acaba transitando aí por esses 3 grandes reinos aí da universidade, né? Então a pesquisa é uma coisa inerente. E desde que a gente começou aqui, nessa época aí de 94, enquanto Cefet, o curso de agronomia já enveredou por esse caminho. Não era uma lógica ainda muito forte institucionalmente falando, principalmente aqui no campus do interior. Curitiba não, já tinha pós-graduação estabelecida, mas aqui ainda não. E eu acho que a agronomia ela abriu muitas portas para esse trabalho, né, da pesquisa. E aí, mas assim, até o momento do meu doutoramento, eu ainda trabalhava pouco com a pesquisa. Até porque, já aproveitando para falar um pouquinho da minha trajetória institucional aí, né? Eu logo que comecei aqui, já um ano depois, né? Eu já acabei assumindo a coordenação do curso, né? Fiquei 3 anos. Sim. Aquela coisa do curso novo, não tinha formado nenhuma turma, tinha que reconhecer, o MEC tinha que reconhecer ainda, né, formar essa primeira turma e tal. Então, 1996 é quando acontece isso, né, e foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito à frente da coordenação, receber a comissão do MEC, né, uma semana assim de um trabalho exaustivo. E naquele momento, então, assim, as demandas eram muito grandes e eu não conseguia atender a tudo, né? Mas depois, com a saída e aí o doutorado, e o retorno do doutorado, aí sim, a gente começa realmente a enveredar para a linha da pesquisa também. Em 2007, o curso abre também o programa de pós-graduação, né? E aí, naturalmente, a pesquisa, né, faz parte. Desde a abertura eu estou dentro do programa, primeiro como colaborador, depois como professor permanente, né? E assim vamos, sempre orientando os pós-graduandos, orientando os bolsistas de iniciação científica, orientando estagiários no laboratório, né? Enfim. E nessa trajetória, assim, o nosso foco maior sempre foi um trabalho com corretivos de acidez de solo, né? Um problema que a gente tem, assim, nível de Brasil, os nossos solos em geral são muito ácidos. Mais recentemente, além do corretivo de acidez, eu tenho trabalhado com condicionadores de solo também, para melhorar perfil, raiz, poder explorar, enfim. Acaba que isso está super conectado com extensão também, né? Sim, com certeza. Com certeza. O laboratório que eu coordeno desde 2004, né, por si só ele já é um ambiente de extensão. Porque a gente recebe muito produtor, né, que vem até nós deixar uma amostra de solo. Aí quando ele nos encontra, a gente conversa, troca uma ideia, né? Às vezes dá algumas dicas, tomando muito cuidado para não tomar espaço do nosso profissional que a gente está formando, né? Porque a função do laboratório é mais gerar um laudo. A interpretação, a recomendação é com o profissional, né, que está aí no mercado. Mas uma conversa ou outra, uma orientação ou outra a gente faz. Então, isso para mim é muito importante também nas minhas aulas. Eu trago muita experiência, né, discutida com o produtor para debater depois na disciplina de fertilidade do solo com os estudantes. Então, apesar de ser um serviço pago, né, é uma prestação de serviços,
mas ela acaba sendo também uma extensão. A prestação de serviço até por uma questão de custeio, né? Sim, a gente não tem precisa se manter. Exato. Bom, para fechar, meu querido, a grande pergunta que é, em tese, o tema do nosso bate-papo aqui, que eu acho que vale uma reflexão importante nesses 30 anos de TFPR, né? Mas eu acho que nós vamos tocar isso enquanto deixarem. Para você, né? A gente já foi questionado por instituições externas, a gente foi questionado já por governos que passaram, foram embora, voltaram, volta. Já fomos questionados pela própria comunidade, né? Temos aí Federal de Santa Maria, Federal do Paraná, Federal de Minas, Federal do Rio de Janeiro, e nós temos uma UTFPR, né? Nós temos a Tecnológica Federal do Paraná. O que para você significa, dentro dessa tua história, o T da UTFPR? Para fechar, Luciano? Para começar, na verdade, porque você está inaugurando essa discussão junto com a gente. Rapaz, para fechar com chave de ouro, uma pergunta, ela é muito capciosa, Luciano. Assim, eu não sei se alguém tem essa resposta para te dar. Nem é essa brincadeira, senão acaba o podcast. Mas assim, de uma forma muito simplista também, o T de tecnológico. Ponto. Mas eu acho o seguinte, Luciano, primeiro a gente precisa respeitar a história da instituição. Né? Então essa instituição, ela desde a sua origem, né, ela sempre teve muito forte essa veia do tecnológico. Né? E aí já vou até abreviar um pouquinho dessa história, porque ela é mais antiga ainda, mas né, nos idos mais recentes ela começa lá com uma escola técnica federal. Ela evolui para um centro federal de educação tecnológica, né, ao qual eu fiz parte, então, de 94 até 2005, quando dá esse salto aí para a Universidade Tecnológica. Então, a primeira coisa, eu acho, que define essa nomenclatura é manter uma história. Joia. Né? É uma história que vem, né, e que se perpetua. Né? Bom, ela pode parecer um pouco contraditória quando você dá o viés de universidade, né? Porque, em tese, quando você fala universidade, você está falando da universalização do conhecimento. Né? Então, por que só o tecnológico? Tá? E também acho que ela foi inspirada muito em exemplos de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, que tem alguns institutos tecnológicos muito fortes, que a UTF já tinha parcerias e tal, e tentou trazer esse exemplo aqui para nós. Né? Interessante. Mas por outro lado também, se você pensar na universidade, mas por que não pode ser uma universidade mais especializada num campo do conhecimento? Vou te dar um exemplo que a gente tem e que não é a Universidade Tecnológica, mas é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é uma universidade federal, mas que só trabalha com cursos da área da saúde, que foi evoluindo como uma escola federal, uma faculdade, uma fundação, Faculdade Federal de Ciências Médicas, só com curso de medicina. E em 2004, se eu não estou enganado, porque eu até estava voltando de Porto Alegre do doutorado, quando ela passa para o UFCSPA, Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. E aí ela abre outros cursos, mas todos na área da saúde. Começa lá com biomedicina, nutrição, evolui para fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, mas todos na área de saúde, e é mais de uma dezena de cursos hoje nesse setor. E ela é uma universidade federal. Né? Então eu trago esse paralelo porque, claro, guardadas as proporções, nós também somos uma universidade que tem um viés mais para... Então, muito provavelmente a gente nunca terá cursos da área da saúde aqui no nosso campus. Né? Mas mais do que... Então, é universidade, mas como que é a universidade tecnológica específica? Não é só nós. Existem outros exemplos nesse sentido. O que eu acho mais importante, Luciano, ok, a universidade tecnológica tem esse T, que lá na origem eu questionei, e talvez seja essa a confusão que acontece, e algumas pessoas aí no meio, em outras instituições, outras universidades,
por vezes não nos veem como universidade, que é a colocação da letra. Por que UTFPR e não UFTPR? É só sonoro? Ou foi algo pensado, né, para justamente fazer essa diferença? Né? Porque esse exemplo que eu te dei de Porto Alegre, de Ciências Médicas, é UF e segue como toda ação. Né? E a gente é a única que é UTFPR. Eu lembro que logo no início dessa transformação, quando eu recebia convites para participar de banca em outras instituições, vinha lá, professor Luiz César Cassol, UFTPR. Já passei por isso. Né? Porque esse era o normal, era o padrão. Né? Mas enfim, eu acho que cabe uma discussão, vou deixar isso em aberto para outros, né, pegar essa bola, né? Mas o que eu quero encerrar assim, da minha conversa contigo sobre isso é dizer o seguinte: eu acho que muito mais importante que tecnologia é o que nós queremos com essa tecnologia. Porque para mim o tecnológico, pelo tecnológico apenas, ele não nos diz muita coisa. E a tecnologia, dependendo de como você utilizá-la, e aí é importante o viés humanístico, né, a filosofia e outras ciências, ela pode causar uma destruição gigantesca. Né? Quer dizer, está aí a tecnologia nuclear, que daqui a pouco... Foi retratado no cinema recentemente. Então, se a gente pegar a própria evolução aí das mídias, né, a tecnologia da internet, as mídias sociais, né, poxa, isso é algo fantástico. Sim. Mas dependendo de como o humano utiliza essa tecnologia, ela pode te trazer problemas seríssimos. Né? E a gente está vendo aí, né? Sim. Muitas vezes a bestialidade com que o ser humano, né, tem agido. Temos exemplos maravilhosos do uso de tecnologias extremamente simples e temos exemplos bizarros do uso de tecnologias extremamente avançadas. Né? Então, exatamente. Eu acho que aí entra uma coisa que você, se você me permite, claro. Primeiro, eu concordo contigo que isso não é um fechamento de uma definição, pelo contrário, você está deixando realmente uma bola quicando aí para os próximos convidados. Eu estou adorando, agradeço já de antemão. Mas quando você trouxe a discussão da universalidade frente a uma escolha um pouco mais específica dessa universalidade, né, você acabou de explicar o quão complexo é a ideia de tecnologia, o conceito por trás da tecnologia. Então, mesmo a Federal de Medicina, né, é um universo de conhecimento a ser explorado dentro dessa área específica, desse campo de conhecimento específico. No nosso caso, eu acho que é até mais amplo do que esse. Né? A gente pode estar contribuindo com as ciências da saúde a partir de desenvolvimentos tecnológicos que a gente faz aqui. Fantástico. A gente pode estar contribuindo com ciências sociais de todos os tipos, ou as agrárias, a da terra. Né? Então, para mim, a gente tem esse universo. A gente precisa realmente, talvez, internalizar um pouco mais em algumas coisas que às vezes somos criticados por não sermos universidade ainda, né? Mas talvez é uma questão de investir. Não, existe um universo por trás desse texto. Eu adorei essa parte da sua fala, pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Perfeito. E voltando um pouco mais à questão da história, gostamos bastante. Então, o T da UTFPR é um H de história. E eu concordo, acho que se a gente não respeitar a história, a gente está fadado a repetir erros, a gente está fadado a perder uma identidade, a perder um norte. Né? Se a gente não olha para trás, muitas vezes a gente perde o norte. Né? Então, eu acho que essas foram as duas grandes perspectivas que você trouxe hoje, de forma sensacional, pessoal, de forma sensacional. Então, com isso, a gente agradece imensamente a tua presença, a tua aceitação do convite, a coragem de estar aí sentado nessa cadeirinha, a nossa coragem também. Opa, o diretor já trouxe a segunda surpresa. Por conta dessa coragem toda, dessa contribuição maravilhosa, a gente quer deixar uma lembrancinha contigo. Não sei se a câmera vai pegar, mas é um chaveirinho
feito com muito amor e carinho pela equipe do professor Márcio, lá do LabFab, que também é uma tecnologia nova que estamos produzindo, construindo aqui na UTFPR agora, né? É uma iniciativa antiga que agora está sendo possível de se concretizar, né? Personalizado, Uau. Então, a ideia é que realmente a gente possa plantar essa semente dessa reflexão, para que a gente retome o que a história nos ensinou sobre o TI tecnológica e também construa uma tecnologia para o contexto atual, né? Porque mudou, né? Mudou. A gente está vivendo uma nova realidade e eu tenho certeza, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que esse TI tecnológico vai ajudar aí muito a gente a conviver nesses novos contextos que a gente vem enfrentando, tanto na área do mundo do trabalho como na área das relações pessoais. Sim. Então, meu querido, muito obrigado. Tá aí o presentinho, a lembrancinha querida. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Fábio, ao seu laboratório multiusuário também, né? Sim, exato. Ele está aberto, fica propaganda aqui, aberto para toda a comunidade. Foi um querido em nos dar as ideias aí, a gente fez a arte gráfica e ele... Maravilhoso. Ele concretizou. Vai ficar no coração. E é isso. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado mesmo. Alguma mensagem final para a galera? Poxa, não, assim, eu acho que... Bom, primeiro parabéns para vocês pela iniciativa, né? Eu acho que eu torço muito para que esse e outros tantos que vocês venham a criar aí sejam um sucesso, que a gente crie uma tradição também, né, nesse contexto das comunicações, né? Vamos usar essa tecnologia aí a nosso favor, né? Então, que vocês tenham vida longa nesse programa, que os próximos que me sucederem, né, tragam também a sua contribuição e o seu olhar sobre esse nosso universo aqui dentro da nossa universidade, que ela continue sempre crescendo e se desenvolvendo, e que especialmente, então, que a gente consiga manter ou melhorar, ou manter pelo menos as nossas relações, né? Para que esse universo tecnológico ele nunca perca a ternura. Seja apenas o meio. Exatamente. Que a gente, então, faça realmente do amor, não esse amor da paixão, né, carnal, mas o amor da justiça, da reconciliação, sabe? Da partilha, da empatia, né? Que são coisas que, às vezes, nessa revolução das máquinas, a gente meio que perdeu, né? Então, eu tenho tentado visitar os colegas mais próximos algumas vezes, bater um papo sobre qualquer assunto, para que a gente deixe o nosso ambiente também mais tecnológico, porém sem perder a ternura jamais. Adorei, temos mais um Tzinho para vocês ficarem com essa T de ternura, com esse T de ternura. Obrigado, professor Leandro, pelo apoio. O processo todo aí não seria viável sem ele. Obrigado, Santi, pelo apoio. Gabi, que é o nosso bolsista. Até o próximo episódio, então, gente. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Pô, você não perguntou daquela imagem? Não deu tempo, mas senão eu ia perguntar. A gente ficou em dúvida. Qual das duas que a gente ia? Essa é da posse. Foi antes daquela? Foi antes da neném. Sim, essa foi um mês, nem, sei lá, logo na chegada aqui. 20 quilos mais magro. Esse é o Ataíde, né? Sim. O Ataíde, isso é lá no mini auditório. O retroprojetor. Seu retroprojetor, exatamente. Essa dá pra gente brincar bastante com a molecada atual, né? Vocês não sabem que lá. Então, o meu concurso, eu usei essa máquina aí para fazer a minha aula, né? A lâmina a transparência de retroprojetor.